2 Coríntios, capítulo 11, culto de ensinamento da palavra. Vamos meditar, na palavra do Senhor. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler a partir do versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 em diante, diz assim: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Versículo 27. Em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, vem nos direcionar esta noite, através do teu Santo Espírito, meu Deus, e fala nossas vidas neste culto de ensinamento, em o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, esse relato que nós estamos lemos, essa carta foi escrita por Paulo. E de quem Paulo está falando aqui de tudo isso? Paulo está falando dele mesmo. Foi ele mesmo que passou todas essas lutas, Paulo foi um pastor, foi um missionário, foi um evangelista. Paulo, ele passou por todas essas dificuldades, mas ele ficou firme até o fim. Ele não desistiu da sua fé. A impressão que nós temos quando nós vemos esse texto aí, é que Paulo era blindado. O que é uma blindagem? Você já viu aqueles carros que são blindados? Eles são reforçados com chapas de aço, por dentro. Tanto é que aqueles carros blindados ficam muito mais pesados. E quando os bandidos, os inimigos chegam, atiram, não conseguem atingir a pessoa que está lá dentro. Paulo, a gente olha para a vida de Paulo, a gente olha Paulo como uma pessoa blindada. Porque o inimigo tentava muitas vezes, mas mesmo assim, ele não era atingido totalmente, Não era ferido, não desistia. Nós, como cristãos, muitas vezes nós precisamos ser blindados, queridos, em algumas áreas da nossa vida. E é isso que eu quero, esta noite, junto com você, nós refletirmos. Como a gente se tornar inabalável? Como é que a gente se torna inabalável? Para nós nos tornarmos inabaláveis, nós temos que ser blindados contra muitas coisas que às vezes tira a gente do foco. Uma das coisas para se tornar inabalável, nós precisamos ter uma mente blindada, protegida. Amém? A mente, algumas pessoas dizem que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Mas é na mente onde a gente passa as maiores batalhas como cristão.
É na mente que nós travamos muitas e muitas batalhas. Quem diz que não trava nenhuma batalha aqui na mente está brincando. Porque todos nós passamos muitas batalhas, em muitas situações, e muitas situações diferentes, né? Então a nossa mente, ela tem que ser blindada, tem que ser protegida dos ataques do maligno, né? Porque é na mente que nós travamos batalhas, e é muitas vezes na mente que o inimigo nos ataca, na saúde, nos relacionamentos, na vida profissional, no ministério. Muitas vezes começa na mente, nesse campo de batalha, né? E esse ataque que o diabo muitas vezes coloca na nossa mente, se chama sofisma. Diga, sofisma. O que é um sofisma? Sofisma eu não posso dizer que é uma meia verdade, né? É um pensamento errado sobre algo, é um engano, é uma mentira, né? E muitas vezes o diabo coloca esse sofisma, né, nas nossas mentes. Você já viu aquela história do cara que ele deu problema no carro e tinha uma pessoa que tinha um macaco, ele estava sem um macaco para levantar o carro. E tinha uma pessoa que tinha um macaco, morava a alguns quilômetros. Ele disse, rapaz, eu vou lá buscar o macaco do fulano de tal, para trocar o pneu desse carro. Mas no caminho, ele começou a ir pensando, mas o fulano lá é ignorante que só. E se eu chegar lá e pedir o macaco, ele vier com desaforo para cima de mim? Aí eu vou dizer, rapaz, então é isso, aquilo, aquilo outro. Não, mas eu vou assim mesmo. E se eu chegar lá e ele dizer que não tem? Aí começou, o diabo botar sofisma na mente dele. E foi enchendo a mente, e ele caminhando, e o diabo enchendo a mente de sofisma. Quando ele bateu na porta do camarada, o camarada abriu a porta. Ele disse, rapaz, tu está pensando que eu preciso ser teu macaco, deixa de ser besta, vai para o inferno. Né? Quer dizer, o rapaz não disse nada, não falou nada, mas ele foi criando na mente dele sofismas. E quando chegou lá, né? Então, muitas vezes a gente tem muitas batalhas na mente, né? Não é só nessa área não, em muitas outras áreas. Muitas outras áreas. Abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Quantos acharam? Diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, ou todo pensamento, à obediência de quem? Então, quando ele diz que nós devemos levar cativo os nossos pensamentos a Cristo, ele quer dizer que nossos pensamentos têm que estarem presos a Jesus Cristo. Os nossos pensamentos têm que estar presos à vontade de Cristo. Nosso pensamento tem que estar preso aos pensamentos de Cristo. Nosso pensamento tem que estar preso à doutrina de Cristo. E Paulo diz isso claramente aqui, né? Que nossos pensamentos, eles têm que estar em obediência a Cristo. Nossa mente tem que estar presa a Cristo, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Amém? Então nós temos que blindar a nossa mente. Eu falei que esse ano vai ser um ano que nós vamos nos santificar mais, buscar mais de Deus. E o primeiro campo de batalha que nós vamos ter é nas nossas mentes, né? Eliminar todo o sofisma, todo o pensamento de mentiroso que muitas vezes o inimigo tenta botar nas nossas mentes, contra a palavra de Deus, contra a igreja, a oração, tudo aquilo que a gente muitas vezes quer estar mais na presença de Deus. O diabo às vezes vem na nossa mente e começa uma batalha, com tentações, com muitas outras coisas. Então, a primeira área que nós devemos blindar, proteger, qual é? A mente. Amém? Então, quando você estiver em algum lugar, em algum canto, e vier pensamentos, sofismas, você blinde logo a sua mente. Amém? Leve cativa ao senhorio de Cristo. Não, mas Cristo pregou isso, Cristo ensinou isso,
Cristo falou isso. As promessas de Cristo são essas para a minha vida. As promessas de Cristo são essas para o meu caminhar. Então eu não vou aceitar essas mentiras de diabo. Porque acontece muito isso, queridos. Né? Muito isso. Muitas vezes a gente tem projetos, sonhos. Muitas vezes a gente tem planos. E às vezes a gente fica parado pelos pensamentos que não são de Deus. A segunda área da nossa vida que tem que ser blindado para nós nos tornarmos inabaláveis é o nosso coração. Amém? Segunda área de nossas vidas que nós devemos blindar para sermos inabaláveis é o nosso coração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, ainda, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Isso aqui é muito interessante. Quantos acharam? Diz assim a palavra de Deus: em tudo, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tá certo? Em que área ele está falando aqui que ele foi atribulado? Em todas as áreas, queridos. Se você for ver aqui o que ele está falando, ó, em tudo nós somos atribulados. Aqui Paulo estava sendo atribulado em todas as áreas da sua vida. Mas aqui ele nos ensina uma verdade. Que o exterior, o que estava acontecendo no exterior, não poderia abalar aquilo que era do interior, ou seja, do coração. Quer ver? Vamos analisar aqui bem direitinho esse versículo. Diz assim, ó, o exterior: em tudo somos abalados, em tudo que estava fora, o exterior, perplexos, perseguidos, né? Isso era fora, né? Mas no interior, o que era? Olha aqui, ó, perseguido, né? Abatidos, perplexos. Agora no interior dele, mas não angustiado, né? Mas não desanimados, mas não desamparados, mas não destruídos. Ou seja, o que estava no exterior, fora, as lutas, as tribulações, estavam acontecendo. Mas dentro, o coração dele estava o quê? Blindado. Amém? Quer dizer o quê? Que nós cristãos passamos lutas externas, passamos provações, passamos dificuldades. Nós temos lutas diferentes. Uns passam a luta na tentação, outros passam a luta na vida financeira, outros passam a luta em relacionamento pessoal, outros passam a luta de ministerial, outros passam a luta familiar. Mas se você blindar o seu coração, todas essas lutas, elas não vão te atingir, porque o teu coração, o interior, vai estar blindado. Amém? Assim nós vamos nos tornar inabaláveis. Primeiro, blindando a mente. Segundo, blindando o coração, que é a sede das nossas emoções. Amém? Eu já vi muitos pregadores pregarem, né? E eu concordo em parte, que eu digo o seguinte, que nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, nós temos que ser guiados pela fé. Isso não quer dizer que nós não podemos ter emoção, porque nós somos vivos, somos pessoas, somos gente, e gente não vive sem emoção, queridos. E mesmo porque se a gente fosse viver sem emoção, a vida não ia ter graça. Né? Muitos pregadores dizem, você não pode ter emoção, você não pode deixar a emoção. Não, você pode ter emoção. Agora não pode deixar a emoção te dominar, te guiar. Quem tem que te guiar é a fé. Por quê? Porque nos momentos de dificuldade, que vier a emoção, quem tem que dominar a tua vida é a fé, é a palavra de Deus, é o direcionamento de Deus. E o teu coração tem que estar blindado.
Porque muitas vezes, no momento da emoção, a gente quer agir pelo coração. E muitas vezes a gente faz a coisa que não é o que Deus quer para nossas vidas. Amém? Primeira coisa que deve ser brindada. Amém. Segunda coisa. Terceira coisa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Terceiro e último ponto. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 22. Não, vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta esta minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Bem, queridos, a terceira coisa que nós devemos blindar é a nossa fé. A nossa fé. Nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos que, hoje, o mundo, ele gira de uma maneira para nos roubar a nossa fé. O mundo hoje acontece e vive, faz tudo para quê? Para roubar a nossa fé. Você pode ver, queridos, que tudo o que é feito no mundo é para denegrir, é para roubar de qualquer maneira a imagem, a santidade da palavra, a imagem de Cristo Jesus. Tudo é para denegrir, para roubar a nossa fé. E nós, queridos, estamos vivendo uma época que a Bíblia já falava, já avisa, que o amor de muitos ia esfriar. Por quê? Porque a fé está sendo roubada. E para isso nós devemos blindar a nossa fé. Ok? Quando Jesus, ele fala desse texto, que é um dos textos mais ricos da Bíblia, é esse aqui que eu acho. Esse texto aqui fala de tudo, queridos, que nós precisamos, e a gente tem falado aqui constantemente. Se nós queremos ter uma vida cristã verdadeira diante de Deus e segura, nós temos que viver isso aqui, né? Quando Jesus fala, né, do Sermão do Monte todinho, que o Sermão do Monte é um sermão rico, e Deus já me incomodou muitas vezes da gente fazer uma série aqui de estudo só sobre o Sermão do Monte, umas quinta-feira aqui, só sobre o Sermão do Monte. Que o sermão, aqui é tudo que nós precisamos da vida cristã. Quando chega aqui no finalzinho do Sermão do Monte, que aqui já é o final, ele fala desses dois alicerces. Olha, vocês ouviram todos os ensinamentos para ter uma vida alegre, feliz, cristã sadia, do Sermão do Monte. Mas aí ele fala aqui, mas se vocês ouvirem e não praticarem, vai ser como a casa construída na areia, queridos. Se nós não praticarmos aquilo que eu tenho falado, se nós não tomarmos atitude de viver a palavra de Deus, é como a casa construída na areia. Agora você imagina dois construtores, um construindo em cima da rocha, tem que lapidar a rocha, quebrar a rocha, e outro construindo na areia. O construindo na areia lá, ele vai tomar um banho de mar de vez em quando, porque é moleza demais. É muito fácil. Vai toma um solzinho, toma um banho no mar, vai lá, volta a construir na areia, enquanto o outro está lá ralando. O que constrói na areia, no instante termina. O que está construindo em cima da rocha vai demorar muito mais para terminar. Mas, quando vier os tempos difíceis,
quando vier a tempestade, quando vier as águas, quando vier a chuva, quando vier os raios, quando vier os trovões, qual é que vai ficar de pé? Na rocha. É por isso que Jesus diz que não tem evangelho sem renúncia. É por isso que o Jesus Cristo diz que não tem evangelho, não tem salvação sem cruz. Porque tudo que é fácil, um dia cai, a casa cai. A casa cai, né? E Jesus, ele diz assim, ele dá o exemplo de dois ouvintes. Ele dá o exemplo de dois ouvintes, para que depois ninguém reclame que não ouviu. Ele dá o exemplo daquele que ouve e não pratica, e do que ouve e pratica. E nós só vamos blindar a nossa fé se nós praticarmos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser só os ouvintes e não praticantes. E quem só ouve e não pratica, a fé, ela vai se esvaziando. O que nos faz nós blindar a nossa fé e aumentar a nossa fé é nós ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos. Porque quando nós praticarmos, nós vamos começar a ver os milagres, vamos começar a ver as coisas acontecendo e vai o quê? Gerando mais fé nos nossos corações. Amém? E é aqui que aqui a palavra que diz ouvir em grego significa isso aqui, ó. Perceber, aprender através da audição, né? Considerar aquilo que está sendo falado. Então, ouvir é isso. Ouvir não é só você vir para cá, para os cultos, e ouvir a mensagem. Não, você tem que ouvir e entender, deixar descer para o seu coração e praticar aquilo que está sendo ministrado aqui no púlpito, né? Porque tem pessoas, queridos, que só ouvem. Tem dois tipos de pessoas que só ouvem, mas não compreendem. Mas tem pessoas que ouvem, compreendem, concordam, sabem que é correto, mas não praticam. E aí que está o problema. Não, eu ouvi, é verdade, eu concordo com o que foi pregado. É isso mesmo, eu creio no que foi pregado, mas eu não pratico. Aí, Jesus fala que nós estamos na outra classe, se nós ouvirmos e não praticarmos. Sabe por quê, queridos? Porque essa casa aqui, somos nós. Essa casa aqui que ele está falando, somos nós. Ou nós usamos a nossa fé, né, para deixar a nossa casa em pé, se nós praticarmos a palavra de Deus, e blindamos a nossa fé, ou senão a casa cai. E a casa somos nós, né? A casa somos nós, tá certo? Então eu tenho que praticar, para blindar a minha fé, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Praticar no grego quer dizer, sabe o quê? Construir, modelar, prover algo, conduzir, né? Executar, fazer bem. Então é isso, praticar isso, é executar, fazer bem. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? Vamos ver aqui um exemplo na Bíblia, o jovem rico. Jesus estava ministrando e chegou um jovem: Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, boas obras. Senhor, desde pequeno eu tenho visto isso. Ah, tem. Pois faz o seguinte, agora vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Opa, por aí não. Aí não. Aí Jesus, aí só pegou pesado. Por quê? Porque até agora ele tinha só ouvido, desde a infância dele. Mas quando Jesus mandou ele ir para a prática, ele disse: não, aí não. Jesus, vamos dar um tempo aí, porque eu vender minhas coisas aos pobres. Porque... Não, peraí, Jesus. Deixa de brincadeira, Jesus. Vamos falar sério, Jesus. Eu vender tudo que tem dar aos pobres? Não. Porque até desde a sua infância ele tinha ouvido. Era um religioso. Mas quando Jesus mandou ele ir para a prática, aí ele disse: não. Então, queridos, só ouvir, né, só o discurso sem ação, não resolve nada. Se nós ficarmos só no discurso sem ação, não resolve nada. É só aparência, né?
é só um marketing, né? E é por isso que muitas vezes, querido, nós temos muitas pessoas frustradas dentro da igreja. Porque ouvem, mas não praticam, e não veem Deus operar nas suas vidas. Porque Deus só vai operar verdadeiramente quando nós praticarmos a palavra. Nós crermos. Quando a gente escuta uma mensagem como essa, ou quando está lendo a palavra, e Deus fala ali na palavra, ali, você vê que Deus está falando, Deus lhe mandando através da palavra, Deus lhe chamando a atenção através da palavra, e muitas vezes nós fazemos ouvido mercador, mas nós não vamos praticar aquilo que está sendo mandado, e muitas vezes a gente fica frustrado, porque a nossa fé vai diminuindo, vai esmaecendo. Por quê? Porque eu não estou blindando a minha fé, eu não estou praticando, eu não estou fortalecendo a minha casa sobre a rocha. E minha casa só vai ser firme quando eu praticar a palavra de Deus. Se não praticar, não resolve nada. Se o evangelho que você vive não te leva para a cruz, ele não é o evangelho de Cristo. Se não tem esforço nenhum, não paga um preço, não é o evangelho de Cristo. O evangelho que está sendo pregado aí hoje, o evangelho de muitas facilidades, não é o evangelho de Cristo, queridos. Hoje me deu uma alegria no coração, que eu vi um debate de pastores na televisão, e os pastores falando assim, rapaz, hoje as igrejas não estão mais pregando a palavra, não. A média de pregação nas igrejas, e eu já fui em muitas igrejas, e eu vi, é 20 minutos, queridos, no máximo, para pregar a palavra. Porque tem muito louvor, que não é errado, mas o principal da igreja é a palavra, amém? Tem louvor, tem muitas atrações, muitas não sei o quê, aí quando chega a palavra, 20 minutos. E assim mesmo o cara ainda apressando o pregador. E eu louvo a Deus porque esse ministério aqui, se a gente for fazer uma média, a palavra aqui é 50 minutos no mínimo. 50 minutos, se a gente for fazer uma média de todas as mensagens. Tem dias que a gente passa um pouquinho, mas se a gente for fazer uma média, 50 minutos de palavras aqui, nos nossos cultos. Quando fala na escola bíblica, nem se fala, né, Eduardo? Que é mais de hora. Então nós, verdadeiramente aqui, nós estudamos, pregamos a palavra e vivemos a palavra. E temos que continuar vivendo a palavra, praticando a palavra. Não só ouvintes, mas isso me deu uma alegria muito grande. E porque é uma verdade. Uma vez eu fui chamado para pregar numa igreja, ia dizer o nome, mas não vou dizer. Queridos, eu me deu uma desimpaciência. Em primeiro lugar, porque eu fiquei em cima, numa cadeira. Né? Fiquei lá em cima e eu olhava para o relógio e já dando 9 horas em nada. E eu vou dar mais uma oportunidade, vou dar mais outra oportunidade, vou dar mais uma oportunidade. E eu, meu Deus do céu. Aí quando me deram a oportunidade lá, eu acho que foi uns 20 e poucos minutos. Eu vou dizer só um amém. Então, a palavra, né, aqui, para a glória de Deus, ela tem sido ministrada. E para que a casa não venha a cair, nós temos que praticar essa palavra. Amém? E para a glória de Deus, essa casa tem levantado muitos mestres, né? Muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus. A nossa igreja, nosso ministério, desde o princípio, tem pessoas que vêm aqui, mas ensinam a palavra. Aqui nós temos diversos mestres, o Ednardo, o Elianai, o Eduardo, a Esté, todos são, o Adenizo, todos são mestres de ensinar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso, que nós estamos indo na contramão da tendência aí de fora, né? Porque nós estamos querendo ficar verdadeiramente na palavra de Deus. Bem, queridos, aquilo que não exige esforço, a praia é livre, né? Fácil de edificar, não existe nenhum esforço, mas isso não é muito bom não, porque quando vier os temporais, as turbulências, aí que nós vamos descobrir onde é que nós estamos edificando a nossa casa. É quando vem as lutas, quando vem a peleja, é que nós vamos saber onde a nossa casa está edificada. É quando está o sol bonito, tudo bem, aí não tem problema não, mas quando vem o vendaval, a chuva, as trovoadas, aí que você vai ver onde sua casa está sendo edificada. Amém? É aí que nós devemos ver. O grande erro do ser humano, queridos, é acreditar que pode edificar a sua vida, de sua família, sem uma base segura.
edificar a sua vida, a sua casa, sem dar valor às devidas instruções de Jesus Cristo, né? O grande erro nosso é esse. Nós não podemos edificar nossa casa, nossa vida, nossa família sem Jesus Cristo, não. Nós temos que edificar nessa base sólida, né? E a casa do prudente? A casa do insensato caiu. E a casa do prudente? Acho que quebrou algumas telhas, quebrou alguns vidros. Amém? Ela, de alguma maneira, foi tocada. Mas ela não foi abalada. Ela não caiu. Ela permaneceu firme. Isso eu quero dizer para você, que você pode até passar lutas, você pode até se entristecer, você pode até passar momentos de aflições, no momento dos vendavais, mas o que importa é que você vai permanecer em pé, porque tua casa está edificada na rocha. É isso que blinda a nossa fé, é isso que nos faz ir adiante, queridos, né? Ninguém está isento de problemas, ninguém está isento de passar momentos dificultosos, mas quando estamos alicerçados sobre uma rocha segura, é que Jesus vai nos mostrar o quanto nós estamos fortalecidos, o quanto nós estamos seguros, enquanto nós estamos firmes em Deus. Inabaláveis, inabaláveis. Amém? Amém? E depois que você passar por essas lutas, as tempestades, eu não quero que você passe não, mas se passar, aí você vai vir um sol lindo novamente. Aí você vai recuperar as pequenas telhas quebradas. Algumas janelas vai trocar. Amém? Mas você vai estar firme. Porque o teu alicerce vai estar sobre a rocha. Então, queridos, você vai ser inabalável. Você pode ser até atingido, mas inabalável. Você não vai ao chão. Você vai permanecer lá. Mas para isso nós temos que blindar a nossa mente, blindar o nosso coração e blindar a nossa fé. Somente assim nós vamos ficar inabaláveis neste ano de 2015 e até o Senhor Jesus Cristo voltar. Amém? Aqueles que creem, aplaudam o Senhor Jesus e fiquem em pé, em nome de Jesus. Fique em pé, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou nossos corações esta noite, Pai. Sabemos, meu Deus, que podemos passar momentos de dificuldades, de aflições, momentos de ventos contrários, meu Pai. Mas nós queremos, meu Pai, como eu tenho falado nesse ano que se inicia, meu Deus, queremos ter um ano diferente, Pai. Nós queremos, meu Deus, ó Senhor, sermos inabaláveis, meu Pai, na Tua presença. Não vai ser qualquer coisa, meu Pai, que vai nos tirar do Teu foco, Pai. Não vão ser lutas, não vão ser ventos, não vão ser dificuldades que vão nos fazer retroceder. Não, Pai, de maneira nenhuma. Blinda, meu Deus, nossas mentes, blinda nossos corações, blinda a nossa fé, Pai, para que nós venhamos cumprir o propósito que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Senhor, para que nos momentos, meu Pai, de dificuldades, meu Deus, nós possamos também ser abrigo seguro para as pessoas, Pai. Que nos momentos de aflições, meu Deus, a gente possa ser aquele abrigo, meu Deus, que as pessoas possam ser acolhidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Se há, meu Deus, alguém aqui esta noite, meu Deus, que tem passado, meu Pai, momentos de lutas, meu Deus, Senhor, que esta palavra venha, meu Deus, ser viva no seu coração, Pai. E que nós possamos ser praticantes da Tua palavra e não só ouvintes, Pai. Que nós possamos, meu Deus, cada servo Teu que sobe neste púlpito, meu Pai, cada ensinamento Teu, meu Deus, dado pelos homens e mulheres de Deus desta casa, meu Deus, não fique só, meu Deus, no pensamento daquele momento, mas que nós possamos praticar
em toda a nossa caminhada, Pai. Porque nós queremos ser, meu Deus, como as palmeiras, meu Pai. Oh, Senhor, firmes, meu Pai. Que os ventos vêm, meu Pai, ela balança para um lado, balança para o outro, mas não cai, Pai. Porque nós queremos estar, meu Deus, com as nossas raízes, meu Pai, enraizadas na rocha que é Jesus, Pai. Porque Ele é o nosso Senhor, meu Deus. Porque o Senhor, meu Jesus, é aquele que nos firma, é aquele que nos segura diante das adversidades, é aquele que nos sustenta, Pai. Oh, Deus Santo, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, eu te peço esta noite, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Passeia, meu Deus, no nosso meio esta noite. Passeia, Deus. Esta noite, meu Deus, eu não vejo um vento de tempestade passando no nosso meio, não. Mas eu vejo o vento do Teu Santo Espírito passeando no nosso meio. Quebrando o teu coração esta noite. Deixa o Senhor operar na tua vida. 2015, esse ano que está no comecinho, vai ser um ano, queridos, que você vai ser diferente. Você vai ser diferente na presença do Senhor. Não vai ser qualquer ventozinho que vai te derrubar, não. Você vai ser inabalável. Você vai encher mais a tua mente das coisas de Deus. O teu coração, as tuas emoções vão estar mais fortalecidas no Senhor. E a tua fé vai ser fortalecida de uma maneira grandiosa, porque você vai estar praticando mais a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela é o nosso socorro presente, ela é a nossa fortaleza, ela é a nossa instrução, ela é lá que contém as promessas do Senhor para nossas vidas, e nós vamos cada dia mais nos agarrar a essas promessas do Senhor para nossas vidas, cada vez mais. Fique firme, inabalável na presença do Senhor. Não deixe que ventos contrários venham tentar lhe derrubar. Não, a sua fé, a sua mente, o seu coração estão fortalecidos e firmes na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ela é teu escudo, ela é a tua segurança, ela é o teu rochedo. O Senhor é o teu socorro bem presente. O Senhor é a tua torre. É para lá que você corre e você está seguro. O Senhor é aquele que te acolhe como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que no momento da angústia você clama e Ele está presente. O Senhor dos exércitos, o Deus de poder, o nosso Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Você está firmado na rocha que é Cristo. E você vai ficar firme. Pode vir os ventos. Quebrou algumas telhas, troca, mas continua firme. Porque o sol vai nascer novamente. E você vai estar lá firme. Firme. Em cima da rocha que é Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, que cada dia mais eu venha praticar, eu venha viver as maravilhas, as promessas e tudo que a tua palavra me garante, para que eu me torne cada dia mais essa casa inabalável na rocha. Amém, queridos? E é assim que nós vamos viver e temos vivido, em o nome santo de Jesus. Oh Deus, muito obrigado. Levante a tua mão direita para o alto. Obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Nos conduz em paz para nossas casas, Pai. Oh Senhor, que nós possamos, se for da tua vontade, e o Senhor não voltar, estar aqui domingo, meu Deus, glorificando, festejando a tua santa presença, Pai. E que nós possamos começar este ano 2015 arregaçando as mangas, trazendo visitantes,
buscando os abatidos, feridos, visitando aqueles que estão passando lutas, porque nós somos casas fortalecidas no Senhor e temos que abrigar muitas pessoas. Amém? Que o amor de Deus, a graça abundante que há em Cristo Jesus, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. E aplaudo o Senhor Jesus mais uma vez. E vamos em paz, que o Senhor vos abençoe. Amanhã, reunião de evangelismo, às 7 horas da noite. Elianai, eu queria falar contigo, viu?